Tudo bem, Duda? Prazer estar aqui. Já assimilou a derrota política já em Bauru? Já, né? Acho que faz parte do processo. E que o próximo prefeito faça pelo menos metade do que prometeu, né? Sim, já, claro. Já vai estar bom para a cidade. Que melhore a cidade. É a cidade onde eu vivo, meus filhos estão vivendo aqui, né? Os netos vão nascer aqui, eu quero sempre o melhor para a cidade. E eu acho, viu, Duda, a respeito dessas questões eleitorais, eu lá na década de 70, final da década de 70, era um menino e entrei na faculdade de medicina e acabei indo para o movimento estudantil e tal, brigar pela democracia, levei muita borrachada nos movimentos em prol da democracia. Então eu prezo muito a democracia, acho que a gente tem que respeitar isso, é a vontade da sociedade. Ô, Fernandinho, a grande verdade é uma só, né? Eu falo assim, olha, o Gazeta, o Raul, o Rodrigo e o Purini, eles são muito semelhantes entre si, se acha semelhanças grandes entre eles, né? A grande verdade é essa. Então, eu acho que eles podem até ser um ótimo prefeito como um desastre total. Vamos ver o que vai acontecer no dia a dia agora. E eu acho que nós temos, viu, Duda, uma coisa que possivelmente vai ser discutida no país, em tempos próximos aí, que eu acho que dificulta a gente discernir candidatos diferentes, que é a questão, essa geleia partidária que a gente está vivendo no país hoje. Quer dizer, como os partidos não têm mais identidade, não tem como você ter identidade partidária com mais de 30 partidos no país. Então, isto também dificulta, porque não quer dizer nada o partido que as pessoas estão e tudo mais. Então, isso também dificulta que você crie uma identidade política, não é? Para você firmar uma imagem a respeito dos candidatos. Isso também é uma dificuldade. Eu acredito que vem a reforma política por aí, né, Duda? Do jeito que está indo, está difícil. Não vai mais. E o país não vai sair do lugar. Essa semana, o Moro falava em 2 trilhões o rombo. Essa semana o Moro falou em 10 trilhões, que é o PIB dos Estados Unidos. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo, né? Se o rombo for desse tamanho. O país de gente sem vergonha, na verdadeira acepção do termo, né, Fernando? De tudo quanto é lado, né? A situação está muito difícil mesmo. E muito cômico, não sei se você viu nas redes sociais essa semana, o Maluf defendendo o Lula. Não, essa eu não vi. Não, você morre de rir. Imagina, o Lula é honesto, né? O Maluf falando, que credibilidade, né? É o Sete Dedos elogiando o Meneghetti. Quem é da nossa geração sabe quem foi Sete Dedos e Meneghetti, né? Sete Dedos não é nenhuma alusão aos 9 dedos do Lula. Tinha um ladrão famosíssimo no Brasil que se chamava Sete Dedos. E o Meneghetti era um italiano ladrão. A habilidade dele, né? Que acabou dando essa Sete Dedos, E o Lula, não, o Maluf, você acha que o Lula ia precisar roubar um apartamento? O Lula ia precisar roubar o sítio? Se o Lula quiser morar na minha casa que eu tenho no Guarujá, tá às ordens pro Lula. Mas, será que ele acha que ele tem credibilidade, o Maluf, que foi considerado o ladrão da República, né? Sim. O modelo maior. Está até hoje enroscado com o Interpol. Até hoje. Ele já se aderiu ao PT rapidamente e é inacreditável. Mas vamos lá, vamos aos assuntos domésticos. É um país muito peculiar, né, Duda? Peculiar. O que você achou do novo secretário da Saúde? Bom, a gente vai desejar a ele todo o sucesso que ele possa ter. Eu tenho um grande apreço pela área da saúde, Duda. Eu tenho mais de 30 anos voltados à saúde pública, né? Esta experiência que eu tive como secretário municipal foi uma certa estação na minha carreira, né? Já fiz várias outras coisas na minha carreira e tenho assim o desejo íntimo de que a área da saúde seja uma área que vá muito bem. Eu conheço bastante bem as carências que as pessoas têm, as dificuldades pelas quais elas passam, o sofrimento que muitas vezes está incorporado quando as pessoas precisam de um atendimento à saúde. Então, eu acredito no sistema que nós temos aí, que é um sistema universal, destinado a todos. Eu espero que o setor saúde vá bem, é isso que eu desejo. Já teve uma primeira reunião da transição,
A gente já disse, todas as informações vão estar disponíveis a respeito da secretaria. Nós vamos fazer isso de forma absolutamente aberta e pública. Claro. Não é? Não tem nenhum fato na secretaria que precise de um outro procedimento. Tudo que tem lá pode ser discutido publicamente, apresentado publicamente. Inclusive, em relação a isso, nós vamos promover uma audiência pública por iniciativa da própria secretaria amanhã na Câmara Municipal. E eu aqui já convido a todos e convido também o prefeito eleito, o seu novo secretário, o coordenador da transição. Vou fazê-lo pessoalmente também. Nós vamos apresentar os dados. Vai ser um relatório gerencial analítico destes 8 anos. Né? Beleza, ali tem o que são os entraves, as isso dificuldades. Isso é democracia, né? Facilitar para quem Eu acho que vai ser uma contribuição à nova gestão. Vai dar para ter uma boa visão de como que as coisas são, como é que o sistema de saúde em Bauru é operado, não é? E acredito que venham novas propostas, estão dizendo que vem um novo modelo, não é? Eu desejo que vá bem, eu desejo que a área da saúde caminhe bastante bem, pelo meu compromisso. Lá fiz grandes amigos também, né? E acho que consegui cumprir um compromisso que eu tinha com o prefeito Rodrigo Agostinho e conheci gente muito boa. A secretaria tem ótimos profissionais, então desejo tudo de bom e muito sucesso. Esse secretário, ele tinha cargo em Bauru? Ele era médico da Secretaria de Saúde também? Ele é um médico de carreira da secretaria e nos últimos 8 anos ele ficou à disposição do Ministério da Saúde, né? A secretaria o disponibilizou para o Ministério e ele trabalhou no Ministério durante esse tempo todo. Aqui em Bauru mesmo? Exatamente. Com essa transição de governo que teve agora, né, com a questão do impeachment e a mudança no governo, ele trabalhou também no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação, mas tudo lá no governo federal. E com essa questão do impeachment, do impedimento da presidente, a troca de governo, ele retornou para Bauru e ele voltou para uma posição que ele já teve antes, que era como coordenador do SAMU aqui em Bauru. Então ele é do quadro da secretaria, embora ele tenha tido os últimos 8 anos, ele tenha estado afastado daqui. Muito bom. Que secretaria você pegou e que secretaria você entrega para o novo secretário da Saúde? Duda, se eu fosse fazer uma definição bem sintética, eu diria o seguinte: eu peguei uma secretaria muito mais simples e muito menor e vou entregar uma secretaria muito mais complexa e muito maior, né? Esta é a visão que eu tenho. Há análises, né, até do ponto de vista da campanha eleitoral, a análise de que foi um período muito ruim para a área da saúde em Bauru. Várias vezes disseram, não, mas esses aqui foram os 8 piores anos que teve a Secretaria da Saúde. Eu até fico assim com uma certa decepção, que é uma decepção, na verdade, coletiva. Não é uma coisa que eu tomo como pessoal, não. Porque a minha permanência na Secretaria Municipal não foi um projeto pessoal, de vaidade pessoal. Não se tratou disso, foi um projeto feito com muita gente. As pessoas todas da Secretaria participaram muito desse projeto e acho que isto é um julgamento injusto com estas pessoas, como é um julgamento injusto, Duda, com o prefeito municipal, porque afinal de contas o produto da administração é um produto do prefeito, é o prefeito que escolhe o secretário, que mantém o secretário, que tira o secretário. No final das contas, ele que é o responsável. Lógico. E acho que a gente produziu coisas nesses 8 anos que foram coisas importantes, né? Eu me lembro que logo que eu cheguei à secretaria, eu tive um compromisso que era ampliar o acesso da população ao sistema de saúde. E o caminho que a gente seguiu, até porque esta era uma linha federal que estava aberta, foi o caminho de fazer as UPAs. E a gente fez uma rede de unidades aqui em Bauru que tem servido bem a população. Bem. Além disso, a gente reaparelhou essa rede. Então, fizemos isto, novos serviços na área de urgência e emergência, fizemos novos serviços na área de atenção básica, fizemos novos serviços na área de saúde mental, que são as áreas que a gente cuida,
não é? E esses serviços estão funcionando, às vezes com um problema localizado aqui, um problema localizado ali, mas no geral tem dado uma boa resposta à população. Então eu acho que isto incorporou a secretaria. A secretaria está diferente, é um novo organismo diferente do que aquele que a gente pegou. A gente até vai mostrar isso amanhã, como é que era a rede antes, como é que é agora. Agora, a saúde tem um desafio, Duda, que é o seguinte, é um desafio localizado não internamente na Secretaria Municipal, ele é um desafio localizado na governança do SUS. Não em Bauru, esse é um problema geral da governança nacional do sistema. Hoje. Que é o seguinte, ele é o sistema de saúde, ele é governado por várias esferas de governo diferentes. O município, o Estado, o governo federal, que é quem financia, sobretudo. Então, veja, você tem serviços no nível do município que às vezes funcionam bem, mas quando você vai ver a inter-relação desse serviço com a área estadual, você tem um problema. Quando você vai ver a inter-relação desse serviço com o sistema de financiamento, você tem outro problema. E que você não consegue fazer as coisas adequadamente. Então, eu acho que a secretaria está mais complexa, ela está muito maior, e eu acho que a grande constatação que eu faço é o seguinte, se você me perguntar, a secretaria é como você deseja, a minha resposta vai ser, objetivamente, não. Porque a secretaria, o setor saúde, seja em Bauru, seja em outro local, ele não é a expressão do que a gente deseja. Ele é a expressão das condições objetivas que você tem para fazer as coisas, não é? E veja, eu não consegui fazer todas as coisas que eu gostaria de ter feito, não consegui estruturar, organizar todas as coisas que eu gostaria de ter organizado. Então, mas isso não quer dizer que eu saia frustrado, absolutamente. A minha trajetória enquanto secretário municipal me deu muito prazer, me deu muita satisfação. Eu agradeço não só ao prefeito essa oportunidade, como agradeço a tolerância que a sociedade teve comigo, que a população de Bauru teve com a gente. Essa que deve ser, se não for a última, é a minha penúltima entrevista na condição de secretário. Vou estar sempre à disposição aqui da TV Prevê, mas na condição de secretário, talvez seja a última. Então, tive muita satisfação nesse período. Agora, a gente não consegue, esse é um limitante, né? A gente não consegue fazer tudo que a gente desejaria fazer. Se eu comparar com o plano inicial da secretaria, o que a gente conseguiu produzir, existe uma distância entre aquilo que a gente gostaria, mas a gente também principalmente, o que você não conseguiu fazer que você gostaria de ter feito? Uma grande ampliação da atenção básica. A quantidade de unidades deveria ser maior. Bauru tem hoje, às vezes as pessoas falam, a atenção básica não funciona direito. Funciona muito bem. Nós temos pessoas, trabalhadores muito empenhados e aquilo que a gente tem funciona, mas nós temos uma insuficiência. Para dar conta do recado, a atenção básica em Bauru deveria ser, nas nossas projeções, pelo menos o dobro do que ela é hoje. Então esta foi uma coisa que a gente não conseguiu fazer. A gente conseguiu ampliar o acesso, mas a gente teve não conseguiu aumentar muito a dimensão da atenção básica. A segunda coisa que eu acho que é um grande problema, esta é a primeira, e a segunda coisa é que nós temos uma insuficiência de leito hospitalar em Bauru, que está ficando crônica. Nós temos menos capacidade de internação do que a gente precisa. Este é um problema que vai ter que ser abordado ao longo do tempo. E isso daí depende mais do governo estadual, né? Depende do governo estadual. Veja, nós até fizemos uma iniciativa há cerca de 3 anos atrás, no orçamento de 3 anos atrás, a gente até incluiu a construção de um hospital, dado o nosso desejo de resolver essa questão. E a gente disse desde o começo, olha, nós não temos dinheiro para fazer um hospital, não temos esse dinheiro, mas a gente gostaria de fazê-lo. Se a gente tiver financiamento externo, pelo menos ele está previsto no orçamento. Mas foi um sonho que a gente não conseguiu realizar. Porque, Duda, veja, um hospital, vou te dar uns números aqui que ajudam a gente a arejar o nosso pensamento. Um hospital de 100 leitos vai custar para funcionar mais ou menos 60, 70 milhões por ano. Mais ou menos quanto custa um hospital dessa dimensão. O orçamento da Secretaria Municipal de Bauru
utilizando 25% dos recursos do município, é de 200 milhões. Então, veja, é quase que um orçamento e meio que eu precisaria, metade do que eu tenho hoje a mais. Então, não teria condição nenhuma, porque eu vou elevar o gasto do município em saúde para 40% do que o município tem de recursos. Isso inviabiliza o funcionamento do município. Então, veja, embora seja um desejo, dizendo novamente o que eu disse, né? O que a gente consegue produzir não é expressão do desejo. Fernando, e uma grande verdade, né? Jogando por cima do governador, né? Ou do presidente. Se fosse só Bauru, moleza, né? Acontece que nós temos mais de 600 municípios e todos eles têm problema de saúde hoje, né, Fernando? E você tem concretamente, Dudu, eu tive, nesse período que eu ocupei a secretaria, eu tive uma grande honra, que foi ocupar o principal cargo de representação de secretários municipais de saúde. Eu fui, durante um tempo bastante grande, diretor e fui presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Eu represento os secretários municipais do país todo, represento os 5.570 municípios, né? E a partir desta experiência eu pude ver a dificuldade econômica dos outros níveis de governo também. Então veja, o governo federal está restringindo recursos na área da saúde. Restrição visível. O governo estadual está restringindo recursos na área da saúde porque está passando por uma crise, o governador tem falado isso, o governador decretou uma situação de emergência para conseguir terminar o ano dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então veja, você tem restrições que são em vários setores. Nós estamos cercados de restrições, não cercados de possibilidades. Não chegou nada. Então, tudo isso deixa a gente bastante apreensivo, não é? Com relação a isso, e como você falou, o governador tem um estado inteiro para cuidar. Num quadro de restrição como nós estamos tendo, vai ser difícil, não é uma situação confortável para ninguém. Eu temo muito pela área da saúde em termos nacionais, em termos de projeto, de que sistema que a gente deve ter, eu temo muito, porque todos os analistas, eu além de ser secretário, eu sou um acadêmico, estou dentro da universidade, e nós fazemos estudos das coisas dentro da universidade. Todos os meus colegas, que também são acadêmicos, voltados para essa área da saúde pública, são unânimes em dizer, olha, nós estamos num período muito difícil, com muito risco à sobrevivência desse sistema de saúde. Que situação está a saúde no Rio e no Rio Grande do Sul, né, Fernando? É um espelho disso. No Rio, diz que completamente parada. É um espelho disso. E, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com um grande secretário, João Gabardo, eu tive a oportunidade de estar muitas vezes com ele. Ele é presidente do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, no mesmo momento que eu era presidente do Conselho de Secretários Municipais. Então, tive muitas vezes com ele, uma grande figura, um cara muito empenhado, um cara da área, uma pessoa competente e também com dificuldades semelhantes a outros estados. No Rio, diz que além de não estarem recebendo, falta até papel higiênico nos hospitais, né, Fernando? Tem faltado o básico, né, professor? Básico, a gente aqui tem feito um esforço para não faltar o básico. Em termos de medicamento aqui, como é que está aqui? Nós temos suprido com compras menores, com volumes menores de compra, e mais frequentes as compras, porque a gente não consegue ter uma situação como a gente tinha anteriormente, estoque, né? Que fazia grandes compras, grandes estoques. As empresas privadas têm estoque hoje em dia. Exatamente. A gente tem... Isto não nos encarece, professor, não nos encarece, porque tudo que nós fazemos na área de compra de medicamento já é por registro, ata de registro de preço. Então a gente já faz através de pregão, não é? O valor que a gente despende com medicamento é a preços muito satisfatórios, até porque o volume de compra de Bauru é grande. Agora, pontualmente, tem tido falta em determinados momentos, por causa que quando a gente compra quantidades menores e mais frequentemente, de vez em quando não entrega, atrasa a entrega. A cadeia de distribuição fica mais complicada, menos ágil e às vezes tem falta localizada de medicamento. Mas a gente fez um estudo, pelo menos para se levar até o final do ano, existindo a quantidade de medicamentos que a gente precisa. Agora,
já de antemão, nós não vamos entrar o ano que vem com um grande estoque, não é? A nova gestão que chega vai ter que tomar providências no sentido de já fazer ações no orçamento do ano que vem, por exemplo, para aquisição de itens de medicamento. Qual que é o orçamento da saúde para o ano que vem? O orçamento da saúde para o ano que vem está em torno de 210 milhões de reais. Esse ano quanto era? Foi 208. Está 214 para o ano que vem. Quer dizer, o incremento do ano que vem foi um incremento que não chega a repor a inflação, não é? E nós temos itens de gasto dentro do orçamento que a gente tem uma previsão de que eles estão insuficientemente pontuados dentro deste orçamento. Inclusive, para esta apresentação amanhã, eu até pedi que a minha equipe fizesse um levantamento mais minucioso, apontando em que áreas que a gente tem esta previsão de que vai faltar recursos orçamentários. Mas é um orçamento apertado. Se a gente comparar com outros anos, com a evolução orçamentária que a gente teve, a situação que a gente vai ter o ano que vem é uma situação apertada. Mas não é porque a saúde vai ter uma situação apertada, porque o quanto a gente consome de dinheiro dentro do gasto municipal não se modificou. O que aconteceu foi que caiu a arrecadação do município. Então, a hora que cai a arrecadação do município, tem menos dinheiro para todas as áreas. Não é que caiu, continua caindo. Exatamente. Você conversa com quem você conversa em nível estadual, a curva federal, continua declinando. Municipal, continua. Se ela cair assim, ela está caindo assim. Ela está caindo. Ela não é hoje uma curva tão perpendicular, né? Tão vertical. Mas continua caindo. Né? O desemprego continua aumentando. Então, claro, se X pessoas perdiam emprego por mês, hoje é um número menor que X. Mas tem gente perdendo emprego ainda, né? Então, e a hora que está perdendo emprego é porque está fechando boteco, restaurante, supermercado, indústria, etc. Então tem gente perdendo emprego, tem gente arrecadando menos. Exatamente. Bom, está visível essa situação, né, professor? A gente, nas ruas de Bauru, a gente já começa a ter expressões desta situação social muito mais difícil. É só olhar para a cidade. Exatamente. O novo governo grita, na maioria dos lugares, principalmente na saúde, que foi o que mais a administração que está entrando criticou, usaram críticas. Você acha que é possível fazer tudo o que eles falaram, Fernando? Eu faço votos que faça, professor. Veja, quando a gente vê o que está projetado, eu gostaria muito de viver numa cidade que tivesse todas aquelas coisas, não é? É difícil a gente fazer uma análise assim de valor, porque eu desejo que a administração vá bem e que consiga fazer aquelas coisas, não é? Na análise que a gente vai apresentar amanhã, eu acho que vai dar para cada um fazer uma síntese de possibilidades ou impossibilidades daquilo que está colocado. Eu não estou me isentando de fazer esse tipo de julgamento de valor. Claro. Mas vai ser possível ou não? Eu faço votos que seja possível. Tem um amigo meu que diz o seguinte, olha, melhor que isso só se for verdade, entendeu? Então eu faço votos que isso seja assim também. O que o Fernando vai fazer após deixar as... Claro, vai fazer, você dá aula em universidade federal, é médico, mas em outras épocas, no campo político, né, nas atividades políticas que você assumiu nos últimos anos, até porque você é de uma família política, o que o Fernando vai fazer? Professor, é o seguinte, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é brincar com meu neto. Minha filha deve ter nenê agora no começo de 2017. E uma das minhas metas é brincar bastante com ele, né? Foram 8 anos, professor, muito intenso. Às vezes as pessoas não têm ideia do quanto que é desgastante. Claro. Essa posição, né? Aguentar 8 anos, principalmente na saúde, não é brincadeira. Eu digo o seguinte, porque a gente cuida de coisas macro, por exemplo, cuida do orçamento, o orçamento que tem valores expressivos, tudo mais,
e cuida do micro. As pessoas ligam para a gente e dizem assim, olha, meu familiar está aqui no pronto-socorro, precisa de uma internação, precisa isso, precisa daquilo, eu preciso de um exame. Então a gente cuida desde o macro até o micro, né? Então isto, evidentemente, é a nossa missão. O secretário tem esta responsabilidade mesmo, a gente não estou aqui nem reclamando, nem fugindo dela. Mas claro que isto dá um desgaste no dia a dia bastante importante, né? Então pretendo... ao brincar com o neto, descansar um pouco também das atividades que eu tenho. Do ponto de vista acadêmico, eu tenho várias coisas, vários projetos a fazer. Eu estou em grupos de pesquisa que são importantes e que estão estudando coisas importantes dentro do sistema de saúde. Vou estar mais tempo dedicado, eu estava com a dedicação de apenas uma vez por semana à Universidade Federal de São Carlos, vou estar mais dedicado a essa questão, formar gente, formar médico é uma coisa que me agrada muito, né? Além da atividade de pesquisa, eu gosto muito da atividade de ensino, né? E tem sido muito prazeroso a gente formar médicos. Bauru vai ter uma condição importante, que é ter uma faculdade de medicina. Se tiver espaço, talvez até tenha algum tipo de inserção agora, a isso, mas não é nada que esteja dentro dos projetos, né? Do ponto de vista mais político-partidário, professor, nós tivemos uma retração importante do partido a que eu pertenço, que é o PR, na cidade de Bauru. Quer dizer, tem que reconhecer isso muito claramente. E eu acho que nós vamos ter um trabalho de reorganização. Nós temos pessoas que continuaram conosco no partido, muito valorosas, algumas delas foram candidatas este ano, e nós vamos fazer uma reorganização do partido. E ainda, do ponto de vista de uma certa militância, mas aí uma militância dentro da área da saúde, uma coisa que eu estou em contato com vários profissionais de saúde aqui de Bauru e que eu acho que vai ser importante, é nós fundarmos uma regional aqui na cidade da Associação Paulista de Saúde Pública, que é um organismo independente, autônomo, não pertence a governo nenhum, né? É uma associação, e fazer uma espécie de observatório da saúde para acompanhar as coisas e tal, e ter um núcleo para discussão dos profissionais de saúde que queiram debater o sistema de saúde. Eu acho que vai ser uma ferramenta importante. E além disso tudo, vou estar à disposição das pessoas, dos organismos. Tive nessa experiência de secretário, tive um contato bastante intenso, eu pelo menos julgo desta maneira, com conselhos de saúde e tal, que podem, se querer se valer da gente, a gente vai estar à disposição desses organismos. Ô Fernando, com a sua experiência, né? Para onde você acha que vai a saúde pública no Brasil? Professor, eu acho o seguinte... Saúde cada vez mais cara, não é isso? O país numa crise sem precedentes, que o mundo até não conhece crise como a do Brasil. A crise dos Estados Unidos virou fichinha perto da crise do Brasil, né? Eu penso que ela vai para um caminho de uma disputa política que vai ser uma disputa política muito intensa, que é o seguinte: o movimento que nós estamos fazendo agora, passou lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, lá era a PEC 241, e passou agora em primeira votação no Senado. No Senado virou a PEC 55, que é esta limitação de gasto federal, que incluiu a saúde, que é o ente pobre, paupérrimo dentro deste cenário, mas saúde vai ter reflexos importantes negativos dentro disso, né? Dentro deste contexto. Muito bem. Dado isto, a restrição de recursos vai fazer com que a gente, em algum tempo, veja, aqui eu estou fazendo um pouco que futurologia, como eu prevejo o futuro. Em algum tempo, nós vamos começar a ter um debate se os princípios do SUS devem ser mantidos ou não na Constituição. Eu pensei nisso. E esta vai ser uma disputa política importante, porque eu acho que os princípios do SUS foi uma luta vencedora para a gente mudar o padrão civilizatório do país.
E a gente voltar atrás nisso vai ser voltar a uma certa barbárie do sistema de saúde. Aí cada um que se vire conforme a sua possibilidade vai ser uma coisa... Mas o duro de manter o SUS do jeito que está, o que seria uma pena, apesar de todas as críticas, ainda é modelo para o mundo, é os nossos 200 milhões de pessoas, né, Fernando? É um desafio. É a sétima população do mundo, né? Então, eu acho que tem que... Eu acho que a grande discussão no país vai ser a saúde mesmo. Mas, professor, olha, é um desafio, mas veja, é um desafio que tem caminhos para a gente resolver. Tem, Fernando? Tem. Desde que o governo federal, especialmente a União, decida aportar mais recursos. Não que seja só um problema de recursos. Mas não tem o recurso. Então, mas veja, aí vai ter que fazer uma reengenharia no total do orçamento. Vou dar um cenário aqui comparativo que talvez simplifique o entendimento. O governo federal, quando a gente começou a estudar todas as variáveis da PEC 241, a gente foi atrás de ver como é que era esse comportamento. A União nunca chegou a gastar 9% dos recursos da União em saúde. Nunca chegou a 9%. 8 e pouco foi o máximo que ela chegou. Então veja, a contribuição da saúde no gasto da União é pequena. Quanto que os municípios estão conseguindo gastar? Bom, os municípios estão conseguindo gastar 25% dos recursos. Então veja, se subir de 8 no governo federal para 12, não vai acontecer. Não é a proposta da PEC, não é nada disso, mas estou falando aqui como exercício teórico. Se subir de 8% para 12% o recurso que gasta na área da saúde, vai ser um feito extraordinário, professor. Porque vai aumentar muito o recurso. Pode viabilizar o sistema, várias coisas do sistema que estão tendo problema. Vê se eu entendi essa explicação sua. O Estado gasta mais que a União na saúde pública? O município é o maior gastador, que é quem mais põe dinheiro. Proporcionalmente. Além do dinheiro que não. Então, ó, mas eu falo em valores absolutos mesmo. Do dinheiro dele. Depois eu falo do absoluto. Relativamente, 25% do que os municípios arrecadam vai para a saúde. Isso é a média no estado de São Paulo. 25%. Estado coloca quanto? Mais ou menos 12,5% do orçamento na área da saúde. União coloca quanto? 8%. Então, proporcionalmente é o que menos gasta. Agora, quando a gente pega a distribuição do bolo, então vamos ver em número, em dinheiro mesmo, em nominal, né? Cada um desses entes está pondo 30% do gasto. Cada um está... É como se fosse uma caixinha onde cada um põe um terço. Um terço para cada um. Só que o município põe um terço, mas ele só tem 17% da arrecadação. O Estado põe um terço, mas só tem 25% da arrecadação. E o governo federal, que tem mais de 50% da arrecadação de imposto, também põe um terço. Então, do ponto de vista proporcional de quem sustenta o sistema de saúde, isso é muito injusto. E isso vai ter que ser discutido profundamente se a gente quiser preservar o SUS. E falaram tanto que iam modificar isso, né? Isso vem principalmente desde a época do regime de exceção que o Brasil viveu lá atrás, né? E pouco conseguiram modificar disso, né, Fernando? Olha, o sistema de saúde no Brasil, outro dia saiu uma entrevista do ex-ministro Arthur Quioro, dizendo, olha, nunca foi solucionado em governo nenhum, em tempo nenhum, não solucionou a questão de recurso disponível para a área da saúde. É igual a contribuição social das empresas, né? Tudo quanto é pessoa que você entrevista que é candidato ao governo federal fala que tem que mexer, que tem que mexer. Tem que mexer, eles aumentam, né? Quer dizer, é um verdadeiro absurdo. Você vê, e essa pergunta eu já fiz, o cara coloca, né? Não é justo, porque estão falando em mexer agora na aposentadoria de funcionários de algumas categorias privilegiadas. Então, ele coloca, como que pode, da privada, o funcionário recolhe 11% e nós recolhemos 15%. Só que está esquecendo que o funcionário recolhe 11% e a empresa dele recolhe mais 27%, 28%.
Então ele acaba recolhendo um número perto de 40%. Por isso que está a situação das empresas hoje. Claro. Não é com imposto de renda, não é com nada. É com a contribuição previdenciária. Quer dizer, um funcionário em contribuição previdenciária, ele custa o dobro para a empresa do que o salário que ele recebe. E do outro lado, professor, a Previdência quebrando. Isso. Claro. Quer dizer, então tem que fazer um ajuste profundo nisso, né? Terrivelmente. Você se atreveria a dar alguma sugestão para o novo secretário que entra? Professor, olha, como eu disse, vou dizer mais uma vez, desejo muito sucesso. Eu tenho a impressão que eles estão pouco interessados na sugestão, pela avaliação que eles fizeram desta gestão da Secretaria, acho que eles estão pouquíssimos interessados naquilo que eu possa sugerir. Eu não acredito. Você é um cara que melhorou muito a saúde em Bauru e vou dizer assim, o Serra foi falar besteira do Trump aí, no fim o Trump ganhou, o Serra achou uma saída boa. Porque se o Trump fizer 20% do que ele falou, ele vai arrebentar o mundo. Não precisa fazer o 100%, né? E o Serra, e agora? Ele criticou, ele falou, não, treino é treino, jogo é jogo. Como querendo dizer, a campanha política é treino, a hora que assume é o jogo. É um pouco, né? Isso mesmo, né, professor? Eu sempre digo o seguinte, que são os governos de papel. papel. O Serra tinha que abrir a boca, fecha a latrina, né? Mas ele não aguenta, né? Ele não aguenta. Fecha a latrina, né? E se o Trump fizer 20% do que ele falou que vai fazer, meu Deus do céu, o mundo vai ser outro, eu não tenho dúvida nenhuma. É que na campanha, eu sempre falo, na campanha são cidades de papel, né? A gente não lida com uma base concreta, lida com papel. Então aí é mais fácil fazer as coisas. E aí quando a gente vai para o cenário concreto, tudo tem limites. Eu sempre brinquei com o meu pessoal que trabalhava comigo, né? Toda vez que você chega numa cena, tem um problema que é sério, que é grave, faz muito tempo que está lá aquele problema, e parece facílimo resolver, precisa voltar para casa para refletir, porque não deve ser, tem alguma coisa errada no diagnóstico, não é verdade? Então eu vejo assim, que há coisas que são entravadas, complicadas, durante muito tempo são difíceis de resolver, porque há variáveis, há fatores que contribuem nesse processo, que mantêm que as coisas continuem desta maneira. Mas, claro, os agentes públicos, os governantes, vejo com muito boa expectativa. Parece que é um governo que tem o desejo de mudar um monte de coisas. Por exemplo, falou no fim das filas. Não vai mais ter fila em Bauru, na área da saúde. Maravilha, vamos comemorar. Será maravilhoso ter uma cidade sem nenhuma fila na área da saúde. Só para explicar até para o telespectador, quando eu falo do Trump, porque os Estados Unidos é o país mais importante do mundo, infelizmente, na minha avaliação, mas é. E tudo que acontece nos Estados Unidos tem reflexo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, todas as burradas que nós já fazemos aqui, tem reflexo para nós. Para o mundo não fica nem sabendo. Se pegar um jornal na Europa, nos Estados Unidos, eles só falam do futebol brasileiro. Quer dizer, infelizmente, nós somos a 7ª população do mundo e a influência que nós exercemos no mundo é algo perto de zero. Lamentavelmente, os Estados Unidos, tudo que acontece lá, agora botou um cara que falou um monte de besteira. Se ele fizer 20%, nós brasileiros vamos sofrer muito. Porque a balança comercial Brasil e Estados Unidos, que era positiva antes do PT assumir, já está negativa nos 5 últimos anos. O Brasil mais compra dos Estados Unidos do que exporta para os Estados Unidos. E uma das perspectivas de sair da crise no Brasil era modificar isso, conseguir vender mais para os Estados Unidos do que comprar. Sair da China, que a China faliu um montão de indústrias brasileiras, com a abertura que se deu à China nessa política de importação desastrosa no Brasil. Lamentavelmente, para nós brasileiros, eu acho, a Hillary também não ia melhorar nada. Ela já, na mão do Obama que nós perdemos o mercado aí. Também não ia ser bom, mas o Trump vai ser pior. Não sei como é que você viu
a eleição do Trump? Eu acho que ele é uma incógnita, né, professor? Ele é uma coisa imprevisível. Quer dizer, ele vai ser o Trump da campanha ou ele vai... Mas ele falou demais. Como não fazer certas coisas? E provocações e tal. Agora, Né? como disse um amigo meu, professor, é a eleição das retóricas. É verdade. Nós acabamos não fazendo nenhuma pergunta. Vamos fazer uma, pelo menos? Pelo menos uma. Só já estouramos o tempo. Secretário, é verdade que os médicos dormem de madrugada no pronto-socorro? Quem perguntou foi Fernando da Bela Vista. Bom, Fernando, é verdade, existem em todas as unidades, existe uma área de conforto médico, onde os médicos, eles têm uma área específica para descansar. É evidente que eles têm que prestar todo o atendimento lá. Então, se tiver gente para ser atendida no horário que ele está de plantão, eles estarão à disposição para atender, não é? Mas nós sabemos que o perfil de funcionamento da unidade, durante a noite, esse perfil de funcionamento diminui bastante. Muito menos gente procura. Baseado nisso, existe uma escala de trabalho onde eles atendem e conciliam o atendimento com um certo descanso, não é? Aí a pessoa fala assim, pô, mas por que a pessoa vai ficar lá descansando? Isso é porque as unidades de urgência e emergência têm um funcionamento que é imprevisível. De repente pode chegar uma situação urgente, envolvendo inclusive mais de uma pessoa. É a mesma coisa, a analogia com isso é o Corpo de Bombeiros. Lá no Corpo de Bombeiros também existe uma área de descanso, os bombeiros passam, ficam lá descansando. Claro. Se eles forem chamados, eles são acionados imediatamente para atender. Então, mas é verdade que existe um quarto de plantão, onde eles têm um descanso e que, frequentemente, eles dormem nesses locais, em todas as nossas unidades de urgência e emergência. À medida que é necessário. É isso. Fernando, mais alguma coisa? Professor, agradecer pelo período todo, pelos 8 anos, a gentileza e a generosidade costumeira aqui da TV Prevê. Eu sempre digo isso, a TV Prevê é um canal importante para a cidade de Bauru, porque ela é um centro de debate das questões da cidade e agora das questões da região. E é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer debater saúde. Eu vou repetir, saúde é uma coisa que tem que ser discutida pela sociedade, é um bem da sociedade, não é? E me dá muito prazer toda vez que eu discuto saúde, então venho aqui, além de te ver, eu venho aqui com um grande prazer, sempre. Fernando, obrigado pela presença. Professor, tudo obrigado bom, viu? Por esses 8 anos, sempre que a gente chamou você, seja a época boa ou não, e eu dou meu testemunho, realmente a saúde melhorou muito em Bauru. Só com as UPAs nem se fala a conquista que a população mais carente de Bauru teve, né, Fernando? E claro, tudo pode ser feito mais, principalmente quando tem dinheiro sobrando. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.